Seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Recentemente, em outubro e novembro, portanto, nestes 2 meses, foram publicados dois documentos importantes da Santa Sé. O primeiro, a 4 de outubro deste ano, 2025, uma exortação apostólica do Papa Leão XIV, que tem o título Dilexité e que se ocupa da solicitude da Igreja para com os pobres. O segundo documento foi publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e trata-se de uma nota sobre Nossa Senhora Mater Populi Fidelis. É uma nota na qual o Dicastério procura dar algumas sugestões de como na Igreja e os fiéis se hão de situar no bom uso dos títulos do povo de Deus a respeito de Nossa Senhora, dos quais dois particularmente ocupam a atenção do dicastério, ou seja, o título de mediadora ou medianeira e corredentora. Nesta conversa dominical, eu gostaria de me fixar no primeiro documento e mais tarde tratar do segundo no que diz respeito a Nossa Senhora, se é conveniente ou não continuar a considerar Nossa Senhora mediadora, medianeira e corredentora, como de resto nós encontramos tantos testemunhos na história da Igreja, na santidade e nos papas que consideravam sempre Nossa Senhora como a medianeira de todas as graças e como corredentora até o Papa João Paulo II, e que a nota amplamente documenta. No entanto, por questões de sensibilidade ecuménica e também para ajudar a consolidar a fé católica no que diz respeito à importância de Nossa Senhora na história da salvação, como Mãe de Deus, como Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, a nota tece algumas considerações a este respeito. Na minha opinião, é uma nota que pode ajudar, sobretudo algumas consciências mais escrupulosas ou mais vanguardistas, porque na Igreja há estas sensibilidades. Uns são mais tradicionalistas, se é que esta linguagem se pode utilizar, e por isso sublinham, fiéis à tradição, esta importância de Nossa Senhora na história da salvação, porque ela é a mãe de Jesus. Foi por ele que o Senhor veio ao mundo, e ela esteve junto do seu filho desde o princípio da sua gênese, no seu seio virginal, até à morte na cruz, até à cruz. Ela estava de pé junto da cruz, como diz São João. E, portanto, está com o seu filho, e nesse sentido, padres da Igreja, santos, o grande santo Mariano, que dizia que de Nossa Senhora nunca é demais, de Maria nunca me satis, nunca será demais, louvar Nossa Senhora ou dar glória a Deus pelas maravilhas que realizou na mais bela das suas criaturas. Nunca será demais, porque o que se disser de Nossa Senhora reverte em louvor do seu filho, porque ela é toda orientada para o seu filho quando ela diz, desde o primeiro momento, quando ela disse: faça-se a mim a tua palavra, segundo a tua palavra. Este faça-se é a correspondência nela, que se faça nela a vontade de Deus, e portanto evoca-nos na memória o faça-se de Deus na criação. Portanto, faça-se a luz, faça-se façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, o fiat de Nossa Senhora é a correspondência humana na disponibilidade para colaborar com Deus na obra da criação. No que diz respeito à criação, pois a colaboração é a natureza que se disponibiliza como matéria-prima para que Deus ou a crie, porque a matéria é a realidade, o universo que tem origem na sua palavra, e que é a possibilidade de, no homem, no cosmos, se realizar maravilhas. Os céus proclamam a glória de Deus, e por isso
uh, esse louvor, que é um louvor à ação de graças pelas maravilhas que Deus realizou nas suas criaturas e concretamente na criatura mais excelsa, que é Nossa Senhora. Portanto, ela é mediadora na medida em que por ela passa o Verbo de Deus e co-redentora na medida que está com ele, com o Redentor, para uma sensibilidade equilibrada, e penso que no catolicismo o sensus fidei do povo de Deus mantém-se num justo equilíbrio. A corredentora ou a mediadora significa que ela está junto do seu filho e por ela passa que esta graça, quando se diz medianeira de todas as graças, porque todas as graças confluem na graça por excelência, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, o grande dom de Deus à humanidade, e tudo passa por ela. Por isso é que na tradição espiritual e teológica se costuma dizer ad Iesum per Mariam, a Jesus por Maria. E também na própria teologia, a dogmática mariana reverte em benefício da Igreja, porque Nossa Senhora é a imagem da Igreja e assim como Nossa Senhora é mediadora, na medida em que por ela passa o seu Divino Filho, nessa medida também, de uma forma analógica, naturalmente, e sacramental, passa pela Igreja o mistério da salvação, como diz o Concílio Vaticano II, a Igreja é como que um sacramento da mediação entre Deus e os homens. Portanto, a questão da mediação, a questão da corredenção é muito importante e realmente, por excelência, se realiza no mistério de Nossa Senhora, na sua disponibilidade em realizar por ela a vontade de Deus, e realiza-se na Igreja. Porquê? E em cada um de nós, porque, como dizia Santo Agostinho, aquele que nos criou sem nós não nos salva, não nos redime sem nós. E por isso também nós somos colaboradores com a graça. Tudo é graça. O mesmo Santo Agostinho dizia, tudo é graça. O que nós temos de próprio é o aspecto negativo, portanto, os nossos pecados graves ou veniais são a atuação da nossa própria liberdade. Só há pecado quando há liberdade. E por isso, o que nós temos de próprio, exclusivamente nosso, é o pecado. E por isso é que Santo Agostinho dizia isso, e São Jerônimo também, à sua maneira, dizia isso. O que nós temos de próprio são os nossos pecados, porque são o exercício da nossa própria liberdade consciente e responsável. Porque aquele que nos criou sem nós não nos salva sem nós. Este é um apontamento muito breve sobre esta nota da Dicastério para a Doutrina da Fé. Tem um pormenor lá que me parece ser susceptível de crítica teológica quando diz que estes títulos de Nossa Senhora, porque são difíceis de explicar e de compreender, não devem ser muito usados, digamos assim. Mas todos os mistérios são difíceis de explicar e difíceis de compreender, e por isso é uma observação que me parece ser suscetível de alguma crítica, porque realmente não é justificação suficiente para alertar o santo povo de Deus, testemunhado pelo uso de santos padres, de papas e de santos que não tinham uma formação incorreta, portanto não estavam mal formados quando se dirigiam a Nossa Senhora, louvando a Deus, porque ela era mediadora das graças, porque era mediadora do seu Filho Jesus Cristo, porque ele nasceu por ela e nos é apresentado por ela, e no tempo continua a ser apresentado pela Igreja, pelos sacerdotes e pelos cristãos, porque, como diz São Paulo numa das suas cartas, nós somos embaixadores de Deus, somos mediadores neste sentido e colaboramos com Ele, e por isso, de certa maneira, por expansão do conceito, nós podíamos dizer que todos nós somos mediadores, todos nós somos corredentores, porque aquele que nos criou sem nós não nos salva sem nós. E por isso as precauções do Dicastério para a Doutrina da Fé
tem, tem a sua razão de ser, mas também não devemos pensar ou, ou, ou exagerar ou dizer que a nota proíbe ou diz mais coisas que nós não podemos encontrar no texto, porque é realmente, julgo eu, equilibrado. Mas, claro, quando me perguntaram há tempos, que há uns anos atrás, num congresso em que eu participava, mariológico, havia um movimento que pedia assinaturas para que fosse proclamado o dogma da Nossa Senhora como co-redentora. Eu achei que não seria necessário, porque no interior da Igreja Católica esse tema não era problemático. Que esse tema seja problemático no universo do protestantismo ou de uma certa filosofia crítica no interior da própria Igreja. Mas daí a que. Mas isso é o problema dos protestantes, não é? A questão ecuménica coloca-se não só do lado da Igreja que tem esta solicitude pela unidade de todos os cristãos, mas também do lado deles, não é? Portanto, se algumas coisas o protestantismo não acredita e não defende, essa foi a causa de se ter separado da Igreja. Pronto, é uma questão deles. Dizia, esta talvez seja uma perspectiva talvez pouco ecuménica, mas enfim, eu sou católico e por isso não posso depender as minhas convicções, que são aquelas que a Igreja me transmitiu e que transmite e estão compendiadas em forma de síntese no credo do povo de Deus, no credo que nós rezamos todos os domingos, na síntese moral dos mandamentos da lei de Deus e em todo o código que nós encontramos no catecismo e depois em outros documentos solenes do magistério da Igreja até aos nossos tempos. Isso é que é o corpo doutrinal no qual eu, como católico, devo aderir. Se os protestantes não acreditam, se os ateus não acreditam, isso é um problema que a eles diz respeito. Na medida do possível, eu procuro explicar na medida em que estou convencido que a fé e a graça, a fé e a razão relacionam-se como diz João Paulo II naquela bela encíclica sobre a Fides et Ratio, elas são como duas asas, completam-se. Já de São Tomás de Aquino tinha aquele axioma fundamental que dizia a graça e a natureza. A graça não destrói, a natureza leva à perfeição, e por isso existe uma racionalidade profunda da dogmática teológica, e é isso que faz com que eu seja católico. Por isso, não deveria, como a nota diz, tem o cuidado de dizer, é por razões ecuménicas e para precisar o que é a fé católica, e neste sentido tem utilidade essa nota, mas tem o valor que ela tem, ajuda-nos a estarmos atentos, mas ela não proíbe que nós continuemos a dizer, como eu acredito, que Nossa Senhora é a mediadora das graças, porque ela é a mãe do seu Filho, Jesus Cristo, e ela é que é a plenitude da graça, e por isso é a mediadora desse mistério. E ela continua na história, até nas aparições que se repetem ao longo da história da Igreja nos séculos passados e também na atualidade. Ela continua a dizer-nos aquilo que disse aos servos na bodas de Caná: fazei o que ele vos disser. E neste sentido é mediadora, não é? Ela aponta para, é uma seta que aponta, mas ela é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, mãe da Igreja e mãe de cada um de nós, e por isso esta proximidade de Nossa Senhora da vida dos crentes é fundamental no catolicismo. Se os outros acreditam ou não, o problema, de certa maneira, é deles e não nosso, não é? Por isso também este cuidado por ecumenismo deve ser visto com a delicadeza que o problema que a questão representa, e que os responsáveis da Igreja, ao mais alto nível da Santa Sé, têm a consciência e fazem os esforços para que seja possível uma unidade pela qual Nosso Senhor pediu na última ceia, que é o esforço da Igreja, porque ela tem a solicitude por todas as igrejas, mas isso não significa de modo nenhum hipotecar os dados fundamentais da nossa fé, no que diz respeito à Cristologia, à Santíssima Trindade, à Mariologia, à Eclesiologia, aos sacramentos, etc. Bom, era isto que eu queria partilhar consigo. Afinal, desenvolvi mais o documento sobre
Nossa Senhora do que propriamente aquele sobre a solicitude da Igreja aos pobres, mas isso faz parte do evoluir da minha reflexão. Na próxima ocasião é de tomar esse documento e desenvolver a sua reflexão. Muito obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.